Caixas de passagem para edifício de uso coletivo. Você vai aprender tudo o que precisa sobre elas nesse vídeo. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondoschi, sou engenheiro eletricista. Já fiz aí diversos projetos e obras padrão Copel e elétricas em geral no Paraná todo. E nessa série de videoaulas eu estou falando sobre edifício de uso coletivo, a norma NTC 901-110. No capítulo de hoje nós vamos falar tudo sobre caixas de passagem, como utilizá-las, onde utilizá-las e tamanhos, para essa norma em específico. Primeira questão é sobre caixas de passagem em energia não medida, ou seja, antes da medição. Caixas que vão entre o ramal de entrada, por exemplo, o subterrâneo, e a caixa seccionadora. E também da caixa seccionadora até um QDG ou até o centro de medição. Essa energia é não medida. Nessa caixa é obrigatório a utilização de tampa com subtampa com dispositivo para lacre. Elas também devem ser exclusivas para isso. Eu não posso misturar energia não medida de energia medida. Também fiquem atentos que, obviamente, mesmo interno, eu não posso misturar caixas de elétrica com caixas de telefonia. As caixas de passagem para média tensão, quando eu tenho, por exemplo, um edifício que eu preciso colocar uma subestação interna, essas caixas de passagem para média, ela é 80 por 80 por 80, ela tem que ter uma tampa 60 por 60 com o logo da Copel escrito alta tensão e também tem que ter subtampa. Essa subtampa, ela é padrão quando você compra o kit, ela vem a tampa e a subtampa. Geralmente o pessoal tem utilizado uma subtampa de material polimérico, mas pode ser utilizado também uma subtampa de alumínio, mas geralmente é polimérico. A gente geralmente não tampa o fundo, mas ela pode ter tampado contanto que eu tenha uma abertura de 15 por 15 no fundo dela e eu tenha brita em cima ali no fundo. Então tem que ter brita. Inclusive, parece besta, mas o analista, quando vai lá analisar, eu já vi reprovar por estar sem brita. Então tome cuidado com isso. Brita número 2. Também essa caixa de passagem, se ela for a caixa no pé do poste, ela tem que estar localizada entre 1 a 2 metros conforme detalhe que eu vou mostrar aqui, ou aqui, conforme detalhe que eu vou mostrar aqui, mas ela tem que ter essa característica entre 1 e 2 metros. A Copel também recomenda que as caixas do ramal alimentador depois da medição tenham as mesmas características das caixas antes do ramal. Como assim? Por exemplo, eu tenho um edifício de uso coletivo horizontal, ou seja, eu vou alimentar várias casas. A Copel recomenda que a caixa de passagem interna, depois do centro de medição, seja uma caixa padrão Copel com tampa e subtampa. Ela recomenda, não obriga, mas fica um padrão legal. Então, se você é projetista e precisa fazer o projeto, eu sugiro que faça a caixa igual à caixa de entrada internamente. Também é importante salientar que quando eu tenho a saída dos ramais internos, como eu disse, a caixa, o ideal que seja parecido ou igual à caixa da entrada da Copel, e a tubulação tem que ser individual. Eu, inclusive, já vi gente tomando processo porque a tubulação era tudo unido. O cliente quis economizar dinheiro nisso e tomou processo do morador depois, porque a tubulação tem que ser individualizada, mesmo a caixa sendo apenas uma. E, inclusive, o que a gente sugere é que, mesmo na hora que o ramal passar dentro da caixa, ele seja preso de uma forma que eu consiga identificar que é o ramal que está indo para determinada casa, que eu não tenha uma possibilidade de furto, por exemplo. Então é interessante que em todas as caixas esses ramais sejam identificados. Também é vedado o uso de caixa pré-moldada. Pode ser apenas de concreto, de bloco ou de tijolo, e tem que ser rebocada essa caixa internamente. Se você tiver um caso em que a tubulação é aparente, por exemplo, tem uma tubulação que sai da seccionadora e vai até um QDG, e esse QDG ele é interno no edifício e vai sair uma tubulação e ir por baixo da laje. Isso acontece, você não consegue simplesmente pegar e levar a tubulação sem nenhum tipo de caixa de passagem. Então a Copel, ela recomenda a utilização de uma caixa daí feita sob medida. Ela tem que ser metálica, ela tem que ter ponto de aterramento, ela tem que ter dobradiça e dispositivo para lacre. Então você projeta essa caixa de passagem. Até onde eu sei, a Copel tem, pelo menos comigo, ela já reprovou algumas vezes que eu usei condulete mesmo
colocando dispositivos para lacre. A última reprova que eu lembro sobre isso, eles pegaram e pediram para eu não colocar nenhum condulete, apenas uma caixa que seja comum para todas, ou não colocar nenhuma caixa. Então fica apenas uma recomendação. Isso muda de acordo com o analista, muda de acordo com a região, mas só tome cuidado. Se for utilizar, utilize uma caixa comum com essas características: metálica, ponto de aterramento, dispositivo para lacre, feita sob medida. Se essa caixa for, por exemplo, numa prumada, você vai subir com uma tubulação, ela vai subir. Essa caixa, ela deve ter alguma forma de possibilidade de você amarrar o ramal de alimentação, porque senão você deixa todo o peso preso no disjuntor lá em cima, onde quer que esteja ligado. Isso não é recomendado. Então, quando você tem caixa de passagem, é interessante que você coloque algum suporte para que os cabos sejam amarrados e eu não tenha todo o peso lá em cima, onde quer que esse cabo vá. A Copel obriga a colocar um material ou outro para essas caixas aparentes. Ela recomenda que seja metálica ou polimérica. Metálica, ela pode ser tanto de ferro normal quanto de alumínio. Recomenda que, se for em área litorânea, seja alumínio. A minha dica é: não utilize material polimérico, a não ser que você seja obrigado. E eu não gosto da qualidade do material, é o material mais frágil, é o material que quebra mais. Ele fica escuro ali, às vezes, o material. Claro, ele não fica legal com o tempo. Então utilize alumínio, é melhor, ou utilize metálico em área que pode, que não seja litoral. Mas pode, claro, utilizar polimérico caso seja teu interesse. Por hoje é isso, nós matamos as caixas de passagem. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre caixas seccionadoras e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre caixas de passagem, manda um comentário aqui no vídeo. Você também pode entrar em contato no isaías@ivm.eng.br. Faço orçamento, eu faço consultoria caso você tenha interesse, eu te ajudo a fazer preço para pegar projeto, para pegar obra, da forma como você achar melhor. Eu quero parcerias com vocês, atendo todo o Paraná, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.